previdência é um direito que prevalece até que limite? O Estado assume o teto, mas trabalhadores que ganham acima dele precisam de outro plano para garantir renda. Conversamos agora com o professor Wagner Balera, livre docente em Direito Previdenciário da PUC São Paulo. Wagner, a Previdência Social pede reformas. E a Previdência Complementar, como ela pode evoluir no Brasil? Vamos partir da primeira afirmação. A Previdência Social estatal tem um limite. Na minha opinião, esse limite atual, aquele que é coberto pelo Estado, é excessivo. É necessário reduzir esse limite, de modo a que o Estado garanta apenas os mínimos sociais, dando, portanto, margem a que haja um crescimento da Previdência Complementar. O Estado no Brasil está cobrindo muito, deve reduzir o seu nível de cobertura, permitindo que a Previdência Complementar cumpra um papel mais ampliado. E isso, naturalmente, depende de uma opção política, porque o limite é jurídico, mas é essencialmente uma questão política. Mas é necessário, então, que a sociedade se conscientize de que uma reforma necessária é essa redução do limite de cobertura estatal e ampliação do limite da cobertura complementar. Mesmo em um cenário histórico instável, a Previdência Complementar fechada cresceu e evoluiu. Mas o desafio hoje para fazer os planos previdenciários chegarem a mais gente, como fazer isso? Em primeiro lugar, é preciso a criação de uma cultura previdenciária, coisa que o Brasil não possui. As pessoas pensam sempre em previdência como uma obrigação. Você começa a trabalhar como empregado, normalmente, né? A maior parte da população é empregada, e já passa a pagar a previdência. E não gosta da ideia. É um paradoxo no Brasil. Todo mundo quer se aposentar, mas ninguém quer contribuir. Então precisamos criar uma cultura previdenciária, nesse sentido, de que a previdência é uma garantia do futuro, a longevidade aumenta, nós vamos viver cada vez mais tempo, portanto temos que planejar o futuro. Então a Previdência Complementar poderá crescer, e deve crescer, se ela ajudar, cooperar na formação de uma cultura previdenciária. Isso independe de cenário de crise, é uma necessidade histórica, não é algo que muda um pouco por causa da crise. A crise amplia as dificuldades, mas não modifica o essencial. É preciso que a cultura previdenciária dê passos e que, mesmo nos cenários de crise, o sistema prevaleça como uma garantia do futuro dos cidadãos. E de que forma mudar a cultura? Primeiro, criar um sistema mais transparente. Na verdade, o que existe hoje mesmo na Previdência Social, como na Previdência Complementar, é uma falta de claridade, de clareza sobre as regras do jogo. Você entra no jogo sem saber muito bem qual é o jogo. Então, a primeira virtude de um modelo como esses é a criação de mecanismos transparentes. Eu sei que vou contribuir com tanto e lá na frente, independentemente de vicissitudes, de cenários de crise, eu vou ter uma garantia de cobertura que garanta a minha própria subsistência. Na medida em que nós conseguirmos isso, avançarmos nesse ponto, aí sim o sistema vai evoluir. Portanto, isso não depende do governo, não depende do Estado, isso depende da comunidade. Em países desenvolvidos, a capitalização pela Previdência Complementar é decisiva para o equilíbrio financeiro. Por quais motivos isso não acontece aqui no Brasil, então? Bom, eu não sei se isso não acontece no Brasil. Isso aí vamos colocar numa interrogação. A pergunta parte da premissa de que isso não acontece no Brasil. Me parece que o sistema brasileiro é bastante controlado pelo Estado. O Estado já dirige bem as aplicações do sistema, especialmente da previdência privada, né? Tanto a fechada como a aberta, isso é muito controlado pelo Estado. Então, os mecanismos de fomento ao desenvolvimento estão em mãos do Estado. Eu defendo que esses mecanismos têm que ser controlados pelo Estado, mas não pode ficar tanto nas mãos do Estado como estão hoje. Talvez seja essa a nossa diferença dos países desenvolvidos, onde há uma maior flexibilidade no investimento. Aqui o investimento é dirigido, o Estado diz assim, você só pode aplicar em tanto, em tanto, em tanto. Nos outros países há maior flexibilidade nas aplicações. Então, você vê que eu concordo em parte com a pergunta, mas não me parece que seja este o problema. Isso seria o quê? Questão cultural? Não, é uma questão institucional mesmo, que se prende ao aspecto financeiro,
Quer dizer, talvez o Estado tenha que incentivar mais essa poupança. Isso é uma poupança coletiva. O que é a Previdência? Tanto a pública quanto a privada. É um mecanismo de poupança coletiva. É uma comunidade que se junta para se tornar mais forte graças a essa poupança. Então é preciso estímulo financeiro maior, transparência, como já dizia na resposta anterior, e, de fato, a criação de um modelo previdenciário mais eficiente. Professor, para terminarmos, as crises de credibilidade e representatividade são interdependentes e pouco toleradas pela sociedade. Isso a gente sabe. Nesse contexto, os valores tendem a se fortalecer? Sem dúvida. Os momentos de crise são muito importantes porque a comunidade identifica exatamente o que ela quer e para onde quer ir. Note bem, duas coisas. O que eu quero, especialmente em Previdência? Eu quero um futuro de tranquilidade. Eu quero a certeza de que no porvir, quando não vou ter mais capacidade de trabalho, vou estar garantido por um bom plano de previdência. Então isso ajuda a fortalecer esse valor, o valor do bem-estar, né? Se fala que o século XX foi o século do estado do bem-estar, onde esse valor passou a ser fomentado e criado. As crises ajudam no sentido de consolidação desse valor. Obrigada pela entrevista. TV Abrap, 5 anos. Comemore com a gente.